a Deus. Aqui quem fala é a Patrícia e hoje venho compartilhar com vocês a seguinte palavra: as provações que Deus nos dá. Você já passou por alguma dessas? Vou compartilhar 3 provações que o Senhor nos dá. Que é a primeira: Deus prova o nosso coração, Deus prova a nossa fé e Deus prova a nossa obediência. Vamos ver aí qual dessas você já passou. Primeira: Deus prova o nosso coração. Lá em 1 Crônicas 29:17 diz assim: Eu bem sei, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Então, aqui nesse versículo mostra, que o Senhor realmente prova o nosso coração. Por quê? Porque o Senhor quer que nós olhemos para o alto. E é o que exatamente precisamos fazer, quando estivermos olhando para baixo, às vezes confiando somente no trabalho das nossas mãos. Deus não faz esse tipo de teste para nos torturar, mas para que o nosso coração seja purificado, para que sejamos capazes de vê-lo. E a palavra de Deus diz, em Mateus 5:8, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Certa vez o Senhor, eu em oração, eu pedi: Senhor, mostra-me o que me impede de acessar na fonte, de acessar a Ti, de Te adorar em espírito e em verdade, de buscar, de sentir. E eu pedi para o Senhor limpar o meu coração. E eu digo para você fazer o mesmo. Em oração, peço ao Senhor para te mostrar o que você tem que fazer para limpar mais o seu coração. E o Senhor me falou assim, que era para mim pedir perdão. E eu falei: pedir perdão? Mas perdão para quem? E o Senhor foi revelando as pessoas que eu precisava pedir perdão. E muitas dessas pessoas que eu precisava pedir perdão, eu não sabia o que eu tinha feito com elas. Eu falei assim: mas eu não lembro, Deus, o que eu fiz com essa pessoa. Mas quando eu fui pedir perdão para essa pessoa, você não tem noção do agir de Deus. O quanto foi libertador, o quanto Deus me revelou, quantas coisas eu havia feito para aquela pessoa e não tinha, como se diz, não tinha consciência. Então, assim, foi bênção tremenda. Então, ora para que o Senhor limpe o seu coração. Por quê? Porque tem áreas da nossa vida que só Deus conhece. Nem nós temos consciência, mas Deus sabe. Então, que nós possamos estar pedindo ao Senhor, todos os dias, para limpar, purificar o nosso coração. A segunda prova: Deus prova a nossa fé. Está escrito lá em Tiago 1, 2 e 3, Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. E nossa fé é mais profundamente testada quando lutamos com a questão financeira. Ainda mais esse ano de pandemia, Quantos passaram aí por crise financeira? E poucas coisas são mais perturbadoras que a possibilidade de perder a casa, não ter alimento suficiente ou não poder pagar as contas. E isso ainda é mais atemorizante quando envolve uma família com filhos dependentes. Mas aprender a andar na provisão diária de Deus abre os nossos olhos espirituais para perceber que dependemos dele em tudo. E isso nos força a viver na presença de Deus de um modo tão mais profundo que o vemos operar milagres diários a nosso favor. É aí onde a gente começa a realmente testemunhar dos milagres do Senhor. Só que, quando a nossa fé é testada, a nossa reação é revelada. E para passar no teste da aprovação do Senhor, as respostas, as perguntas que eu vou fazer agora são chave para passar no teste. Então fique atento. Primeiro, nós confiamos na provisão de Deus ou nos irritamos e descontamos em outros? Realmente é um desafio muito grande, Quando falta dinheiro, a gente não ficar irritado. Mas nós devemos optar por confiar na provisão de Deus, confiar no Senhor, buscar mais em oração, jejum, enfim. Outra, vemos essa aprovação como um tempo em que Deus quer que nos acheguemos a Ele ou como um limite de nosso futuro. Quantas pessoas tiraram a vida por causa de questões financeiras? Não é verdade? Quantas pessoas ficaram depressivas, ansiosas? Eu mesmo fiquei com uma fase de depressão tão grande. E eu creio que seja por financeiro, sabe? Porque toda vez que eu passava por uma dificuldade financeira, eu ficava ruim. Pra mim era um estado depressivo, E meu marido falava assim: amor, sempre que você tem alguma dificuldade financeira, tipo, você fica com dúvida, com medo, do que vai acontecer, eu ficava daquele modelo. Então, que nós possamos descansar no Senhor
e buscar em oração, né, a presença dele, confiar o nosso futuro nele. Outra pergunta: compreendemos que Deus está nos provando a fim de nos preparar para o que vai fazer em nossa vida? Ou nós cremos que Deus nos esqueceu? Como que você fica? Qual a sua reação? Perderemos a paciência nessa crise ou vamos crescer na fé? Que nós possamos optar por crescer na fé, crescer na graça e no conhecimento. Então, as respostas dessas perguntas são chaves para passar no teste. Que nós possamos passar no teste, né, na prova da fé. No caso, eu dei o exemplo aí da fé na aprovação financeira, né? Mas a gente passa em várias áreas, na saúde, enfim, casamento. E terceira prova: Deus prova a nossa obediência. Êxodo 16:4. Para que eu veja se o povo anda em minha lei ou não. O Senhor está nos provando se a gente é obediente ou não. E quantas vezes nós fazemos isso com os nossos filhos, né? É nossa responsabilidade promover para os nossos filhos a alimentação, o vestir, o educar, abrigar, amá-los, né? Não importa o que eles façam, é nossa obrigação cuidar disso. Só que nós recompensamos, presenteamos os nossos filhos por obedecer algumas regras. Por exemplo, aqui a gente fez com a Isabela, né? Recentemente. Ou seja, bênçãos adicionais dependem da obediência. E assim Deus faz conosco. Ele nos ama de todo modo. Só que perdemos certas bênçãos se não obedecermos. Então nós devemos buscar a cada dia, né, obedecer a palavra de Deus. E um período de prova é a maneira de Deus nos preparar para grandes coisas que tem para o nosso futuro. Então que nós possamos pedir: Senhor, me ajude a aprender bem a lição. Por quê? É como na escola, né? Se a gente não aprende a lição, repete a prova. Repete até aprender. E Deus é tão amoroso, Deus é tão bom, que Ele nos dá chances, né? Ele nos dá sempre alternativas para aprender e para crescer. Então, que nós possamos pedir ao Senhor, sempre que estiver passando por uma prova, pedir: Senhor, abre meus olhos espirituais para que eu possa compreender e entender e ser aprovado naquilo que o Senhor quer me ensinar. Amém? Deus abençoe. Sucesso!